O silêncio dos sinos. Amanda Oliveira tinha 34 anos, mas seu corpo magro e os olhos fundos de quem não dorme há meses a faziam parecer mais velha. Morava em Pirapora do Bom Jesus, cidadezinha do interior de São Paulo, onde o cheiro de terra molhada depois da chuva se misturava ao incenso das missas. Ela era costureira, trabalhava em casa entre retalhos de tecido e o rádio ligado na Rádio Relíquia, que tocava só modão e notícias do tempo. Seu marido, Davi, era motorista de caminhão, passava semanas na estrada. Os filhos Lorenzo e Luísa, gêmeos de 8 anos, eram sua luz, e nos últimos dias, sua maior dúvida. Tudo começou no aniversário deles. O cartão esquecido. Era 12 de outubro, data que Amanda marcará no calendário com um coração vermelho. Os gêmeos adoravam festa, mas aquele ano seria simples, bolo de cenoura, o preferido deles, brigadeiro e os sinos da igreja tocando às 18 horas como sempre. Davi prometera chegar a tempo, mas às 17h30 mandou mensagem. Atraso no carregamento, amor. Não vou dar conta. Beija os pequenos por mim. Amanda suspirou, guardou o celular no bolso do avental e foi buscar os presentes embaixo da cama. 2 pacotes iguais, embrulhados em papel azul com estrelas. Mas ao pegar o de Luísa, algo caiu no chão. Um cartão de visita amassado, espremido entre o papel e a caixa. Ela o desdobrou e leu. Dr. Renato Vilela, Genética e Paternidade. Consultório particular, Sorocaba. O coração dela parou. Não era um cartão qualquer. Era o resultado de um exame de DNA que ela nunca tinha pedido. 2. A verdade nas veias. Amanda esperou os filhos dormirem. Às 23 horas, ligou para o número do cartão. Uma voz feminina atendeu. Clínica Vilela, bom dia. Não é dia, é noite. Preciso falar com o Dr. Renato. É urgente. Sua voz tremia. Ele só atende com agendamento, mas a mulher hesitou. A senhora é parente dos gêmeos Oliveira? Os resultados saíram hoje. Que resultados? Amanda quase gritou. Silêncio. Depois, um suspiro. Sinto muito, mas não posso dar informações por telefone. O senhor Davi que encomendou o exame. Davi, seu marido. O homem que há 8 anos chorara ao segurar os bebês no colo, jurando que eram um milagre da vida deles. Ela desligou. As mãos suavam. Por que Davi faria um teste de paternidade em segredo? E por que o resultado tinha chegado justamente no aniversário das crianças? 3. A caixa de Pandora. Na manhã seguinte, Amanda fingiu normalidade. Levou os gêmeos para a escola, beijou-os na testa, sorriu. Mas ao voltar, revirou a casa. Procurou extratos bancários, recibos, qualquer coisa que explicasse aquele cartão. Encontrou no fundo da gaveta de Davi uma pasta com fotos antigas de ultrassom. Não eram dela. Eram de 2 mulheres diferentes. Uma loira com uma barriga arredondada em 2015. Outra morena com a mesma data. Mesmo mês. Mesma clínica. Amanda sentou no chão, as fotos tremendo em suas mãos. Lorenzo e Luísa não eram gêmeos fraternos. Eles nem sequer tinham o mesmo pai. Pior, nenhum dos dois era filho de Davi. 4. O homem que não existia. Ela confrontou Davi naquela noite. Ele chegou tarde, com cheiro de diesel e mentira. O que é isso? Amanda jogou as fotos na mesa. Davi empalideceu. Não negou. Amanda, eu ia te contar. Sua voz quebrada. Eu não podia ter filhos. Você sabe disso. Depois de 3 anos tentando, você desistiu. Eu não. Então você comprou 2 bebês? Ela riu, um som seco, doente. Não é assim. Eu conheci elas. 2 mulheres, uma em Sorocaba, outra em Itu. Ambas grávidas, sozinhas, dispostas a dar os bebês em adoção. Eu paguei as despesas, fiz tudo direitinho. Só não contei por quê. Porque você é um mentiroso. Amanda cerrou os punhos. E agora? O que esse exame prova? Que você descobriu que eles não são seus e vai jogá-los fora como lixo. Davi balançou a cabeça. Eu nunca ia fazer isso. Mas ele engoliu em seco. O Lorenzo tem uma doença rara. O exame foi para ver se ele podia precisar de um transplante. Se o doador fosse eu, daria conflito. Por isso fiz o teste. Amanda sentiu o chão sumir. Lorenzo estava doente. E ela não sabia. 5. O silêncio que restou. Os dias seguintes foram um pesadelo. Amanda levou Lorenzo ao médico. Leucemia. Precisaria de quimioterapia, talvez um transplante de medula. Luísa, saudável, poderia ser doadora compatível, mas os exames mostravam que geneticamente eles não eram irmãos. Davi desapareceu. Deixou um bilhete. Não aguento ver o que fiz com vocês. Perdoa. Amanda vendeu a casa. Mudou-se para um apartamento pequeno em Osasco, perto do hospital.
Luísa chorava todas as noites, perguntando pelo pai. Lorenzo, fraco, só queria saber: mãe, a gente vai morrer? Ela o abraçava, mentindo. Claro que não, meu amor. Mas à noite, quando as luzes apagavam, Amanda olhava pela janela e via o reflexo de uma mulher que não conhecia mais. 6. O final que ninguém esperava. Primeiro desfecho, realista e doloroso. Lorenzo não resistiu. Morreu 3 meses depois, nos braços de Amanda, enquanto a chuva batia na vidraça. Luísa, aos 9 anos, foi morar com a mãe biológica, que ao saber da história, a buscou de volta. Davi nunca mais deu notícias. Amanda ficou sozinha, costurando para sobreviver, com uma foto dos gêmeos na parede e a certeza de que o amor, às vezes, é só outra palavra para a solidão. Segundo desfecho, inesperado e chocante. Ao limpar o quarto de Lorenzo, Amanda encontrou uma carta escondida no seu ursinho de pelúcia. Era de Davi, escrita anos antes. Se você está lendo isso, é porque algo deu errado. Os bebês não são adotados. São meus. Eu menti pra você porque, na verdade, eu traí você 2 vezes com 2 mulheres diferentes. Elas engravidaram no mesmo mês. Eu não podia perder nenhum dos 2, então paguei pra elas sumirem. Lorenzo e Luísa são meus filhos. Só meus. E eu os amo mais que tudo. Perdoa-me. Amanda queimou a carta. E nunca contou a verdade para Luísa. Porque algumas mentiras são o único jeito de sobreviver. O peso do silêncio. Amanda guardou as cinzas da carta em um frasco de vidro, enterrou-o no quintal, sob a goiabeira que Lorenzo plantara quando pequeno. Toda manhã, ao regar as flores, ela pisava ali com mais força, como se pudesse esmagar não só a memória daquelas palavras, mas também a sombra de Davi que ainda se estendia sobre sua vida. Luísa cresceu acreditando que era filha de um casal que morrera em um acidente de carro, uma história que Amanda inventara com detalhes tão precisos que até ela mesma quase acreditava. A menina tinha os mesmos olhos verdes do pai, um verde sujo de segredos, mas herdara da mãe adotiva, ou seria biológica, a teimosia de quem não aceita meias verdades. Aos 16 anos começou a questionar as fotografias desbotadas no álbum de família, os silêncios repentinos de Amanda quando o assunto era o passado. Por que a gente não tem parentes? Por que o Lorenzo nunca fala da família dele? Amanda costurava, as agulhas perfurando o tecido com uma precisão que contrastava com o tremor em suas mãos. Porque a vida às vezes corta os fios que não deviam ser cortados, respondeu, sem levantar os olhos. Mas Luísa não se conformava. Uma noite, enquanto a mãe dormia, revirou a casa até encontrar uma caixa de sapatos escondida no armário, cheia de documentos amarelados. Entre eles, um atestado de óbito falso com o nome de Marina Sobral, uma das mulheres mencionadas na carta queimada. E uma foto, Davi mais jovem abraçado a uma mulher grávida que não era Amanda. O coração de Luísa acelerou. Ela não era adotada. E pior, seu irmão talvez nem fosse seu irmão. Lorenzo, que agora morava em outra cidade, trabalhava como mecânico e evitava ligações, não sabia que a irmã tinha descoberto a verdade. Ou pelo menos parte dela. Porque Amanda omitira o detalhe mais cruel. Davi não apenas traíra, como planejara abandonar os 2 filhos com mulheres diferentes. Até que um câncer agressivo o levará antes que pudesse executar seu plano. Ele morrera deixando apenas dívidas, uma carta e a certeza de que o amor, para ele, fora sempre uma moeda de troca. Quando Luísa confrontou a mãe, Amanda não chorou. Apenas olhou pela janela para o lugar onde o frasco estava enterrado e disse: "Você quer saber por que eu não contei? Porque a verdade não te devolve nada. Só te tira coisas. Como o quê? A ilusão de que você é amada pelo que é, não por acaso." Luísa saiu de casa naquela noite. Não foi para a casa de Lorenzo. Ela ainda não sabia como encará-lo depois daquilo. Em vez disso, pegou um ônibus para a cidade litorânea onde, segundo os papéis, Marina Sobral viverá. Se Davi mentira sobre tudo, talvez sua mãe biológica ainda estivesse viva. Talvez houvesse alguém no mundo que a quisesse por inteiro. O que ela não esperava era encontrar, na porta de um bar à beira-mar, uma mulher de cabelos brancos e olhos cansados, segurando a mão de um menino de uns 8 anos. "Você deve ser a Luísa", disse a mulher, sem surpresa. "Eu sabia que um dia você aparecia." E então, com um sorriso que não alcançava os olhos, ela acrescentou: "Seu irmão mais novo se chama Mateus. E ele tem a mesma mania de mentir que o pai de vocês." O peso das ondas. O menino, Mateus, não sorriu. Em vez disso, fixou Luísa com um olhar tão intenso que ela sentiu o chão tremer sob os pés. Não era hostilidade nem curiosidade infantil. Era algo mais antigo, como se ele já soubesse tudo sobre ela. As noites em claro, as mentiras de Davi, a cicatriz no pulso que ela escondia sob pulseiras de prata.
Você tem cheiro de hospital, disse ele franzindo o nariz. Marina ri baixo, um som áspero como cascas de ostras pisadas. Ele não filtra nada. Igualzinho ao pai. Luísa engoliu em seco. Não perguntou qual pai. Não havia coragem para isso. Em vez disso, olhou para as mãos da mulher. Dedos grossos, unhas roídas, a pele marcada por queimaduras antigas. Como se ela tivesse passado anos mexendo com algo que não deveria. Você não parece surpresa, murmurou Luísa finalmente. Surpresa? Marina acendeu um cigarro com o isqueiro de latão, a chama tremulando no vento salgado. Há 20 anos eu espero alguém bater nesta porta. Só não sabia se seria você ou a polícia. O menino puxou a manga da camisa da mãe. Ela não é polícia. Polícia cheira a balas e café ruim. Marina deu uma tragada longa, os olhos brilhando com algo entre diversão e tristeza. Então é você. A que sobreviveu. Luísa sentiu o peito apertar. Sobreviveu a quê? Entre, disse Marina, virando as costas. Antes que a maré suba e leve embora as respostas que você não quer ouvir. Dentro da casa, o cheiro de alga seca e cera de vela misturava-se ao de algo podre escondido nas paredes. As janelas estavam cobertas por cortinas pesadas, tecidas com fios dourados que brilhavam quando o vento as balançava. No canto, um aquário rachado abrigava um peixe de escamas pretas, imóvel como se já estivesse morto há anos. Sentem, ordenou Marina, apontando para uma mesa de madeira cheia de marcas de faca. Mateus subiu em uma cadeira e começou a desenhar em um caderno, os traços rápidos e precisos, uma casa, um homem sem rosto, uma mulher com asas de gaivota. Você desenha bem, tentou Luísa só para quebrar o silêncio. O menino não respondeu. Marina, porém, soltou uma risada seca. Ele desenha o que vê, não o que quer. Luísa olhou para o desenho. A casa era idêntica àquela em que estavam. O homem sem rosto usava um relógio de bolso, igual ao que Davi guardava na gaveta, o mesmo que ele jurara ter herdado do avô. E a mulher com asas, tinha o seu rosto. O que é isso? Sussurrou apontando para a figura alada. Mateus finalmente levantou os olhos, e havia algo neles que não pertencia a uma criança. É você daqui a 3 dias. Marina esmagou o cigarro no prato sujo. Ele tem episódios. Não dê atenção. Mas Luísa não conseguia tirar os olhos do desenho. As asas não eram de gaivota. Eram feitas de fios elétricos, retorcidos como veias. O que vai acontecer daqui a 3 dias? Perguntou a voz falhando. Marina serviu-lhe um copo de algo escuro e espesso, que cheirava a ervas queimadas. Você vai descobrir por que Davi mentiu. E por que eu nunca procurei você antes. Fora da casa, as ondas batiam mais forte contra os rochedos. Como se o mar soubesse que algo estava prestes a se romper. O peso das asas de fio. Luísa segurou o copo sem beber. O líquido dentro parecia se mover sozinho, espiralando como as asas do desenho. Ela não queria saber. E ao mesmo tempo, era tudo o que desejava. Davi não mentiu, murmurou mais para si mesma. Ele só omitiu. Marina riu. Um som áspero como cascalhos sob pés descalços. Omissão é a mentira mais elegante, filha. E a mais perigosa. Uma rajada de vento sacudiu as janelas. Mateus, imóvel na cadeira, observava as duas com uma intensidade que não combinava com seus 8 anos. Seu lápis, agora quebrado ao meio, ainda deixava marcas no papel, traços que se transformavam em sombras alongadas, como se algo tentasse escapar da folha. Você está doente? Luísa finalmente tomou um gole, e o sabor a queimou por dentro. Não era álcool. Não era veneno. Era memória. Ele está doente. Isso aqui, apontou para o desenho, é só a febre falando. Marina se inclinou, os dedos enrugados cobrindo-os de Luísa. Sua pele cheirava a sal e a algo mais antigo, como musgo seco. E se eu te dissesse que a febre é só a maneira que o corpo encontra para lembrar o que a mente esqueceu? O mar uivou. Não era maré. Era um aviso. Luísa sentiu o chão tremer, não sob seus pés, mas dentro dela. Uma vibração sutil, como se ossos antigos estivessem se rearranjando. Ela conhecia aquela sensação. Era a mesma que a acordava às 3 da manhã desde que ele desapareceu 17 anos antes. A mesma que a fez pintar asas em todas as paredes do quarto na adolescência, até o psiquiatra receitar remédios que transformavam suas visões em névoa. O que você escondeu de mim? Perguntou a voz agora um fio de navalha. Marina soltou sua mão e foi até a janela. Lá fora, as gaivotas voavam em círculos apertados, como se presas a um fio invisível. Eu não escondi. Eu segurei. Porque algumas verdades são como essas aves se soltas, arrancam os olhos de quem olha direto para elas. Mateus levantou-se de repente, os olhos arregalados. Ela está chegando, disse, e não era uma criança falando. Era um eco.
Um trovão rachou o céu, mas não chovia. As luzes piscaram. E então, no horizonte onde o mar encontrava a noite, um clarão azulado se ergueu, não como fogo, mas como algo vivo pulsando. As ondas recuaram, como se algo a sugasse para trás. Luísa correu para a porta, mas a maçaneta estava quente demais para tocar. Quando olhou para trás, viu que Marina não estava mais ali. Só Mateus, de pé sobre a mesa, as mãos estendidas para o teto, onde rachaduras pretas se abriam como veias. 3 dias, repetiu o menino, e sua voz era um coro. 3 noites. 3 mentiras. E então as asas de fio no desenho começaram a sangrar. À 7ª hora. O sangue escorria dos traços no papel como se as asas de arame tivessem sido cortadas por uma lâmina invisível. Não era tinta. Não era ilusão. Luísa pressionou os dedos contra a folha e sentiu o líquido quente, espesso, grudando em suas linhas da mão, como se o desenho a estivesse marcando. Mateus, ela chamou, mas a voz saiu abafada, como se o ar tivesse se tornado melado. O menino não reagiu. Seus olhos, antes castanhos, agora refletiam o mesmo azul elétrico do clarão no mar, e suas pupilas haviam se diluído em pontos brilhantes, como agulhas de costura perfurando a escuridão. Do lado de fora, o vento uivava, mas não movia nada. As árvores estavam rígidas, as folhas presas no tempo. Só o mar respirava um vai-vem lento, antinatural, como se algo imenso estivesse se arrastando no fundo, puxando a água para um abismo que não existia nos mapas. Luísa sentiu o chão tremer. Não era um terremoto. Era ritmo. 3 batidas surdas como um coração gigante enterrado debaixo da casa. E então, entre as rachaduras do teto, algo respirou. Não olha para cima. Uma voz sibilou atrás dela. Era Marina. Mas não era. Seu corpo estava ali, encostado na parede, os braços cruzados como se estivesse esperando um ônibus, mas seus lábios não se moviam. A voz vinha de dentro do peito dela, como se alguém tivesse enfiado uma agulha na garganta da mulher e costurado as palavras diretamente nos pulmões. Ela tá vendo pelos teus olhos, continuou a voz, enquanto os dedos de Marina se contraíam, os ossos estalando como galhos secos. Todo mundo que você ama é uma janela. E ela tá batendo na vidraça. Luísa recuou, tropeçando em algo mole no chão. Era o gato da vizinha, dálmata, morto há 2 dias, segundo o boato da cidade. Mas agora seus olhos estavam abertos, as pupilas dilatadas e de sua boca escorria um fio preto que se enroscava nos tornozelos de Luísa como uma cobra. 3 dias para desmanchar, disse a voz de Marina, enquanto o corpo dela começava a se desdobrar, a pele rachando em linhas finas como papel queimado. 3 noites para costurar de novo. 3 mentiras para escolher qual é a verdade. O clarão no mar se aproximava. Não era uma luz. Era uma boca. Uma fenda imensa bordada de dentes que não eram dentes, eram agulhas. E entre elas, pendurada como um fio de linha, balançava a sombra de uma mulher. Não era uma mulher. Era o que sobrava quando uma pessoa era desfeita e refeita demais vezes. Mateus caiu da mesa, o corpo se contorcendo. Suas costas se abriram em uma cicatriz úmida, e de dentro dela brotaram fios. Fios pretos brilhantes que se esticaram até o teto e começaram a costurar as rachaduras, como se estivessem fechando uma ferida no mundo. Corre, a voz de Marina arranhou o ar, enquanto seu corpo se desmanchava em retalhos. Mas não para fora, para dentro. Luísa não entendeu. Até que viu. A porta da despensa estava entreaberta. E lá dentro, no escuro, algo piscava, não como uma luz, mas como olhos. Muitos olhos. Empilhados. Respirando. E todos eles estavam olhando para ela. Próximos conflitos inéditos a explorar, sem repetir nada já usado. Os 3 dias não são lineares, o tempo dentro da casa se dobra como tecido, e Luísa começa a ver versões de si mesma em momentos que ainda não vivenciou. As 3 mentiras são, na verdade, 3 promessas que ela fez e esqueceu, e cada uma delas é um fio que a liga à coisa no mar. O gato morto não está ali por acaso, é um espelho. Tudo o que acontecer com ele, acontecerá com Luísa em 3 horas. A despensa não leva à cozinha. Leva a um lugar entre as paredes, onde as pessoas que desapareceram na cidade estão penduradas, como bonecas de pano, esperando serem consertadas. A coisa no mar não quer Luísa. Quer o que está dentro dela, algo que foi costurado em seu peito quando ela tinha 7 anos e que agora está se solando. Manterei a originalidade absoluta, sem repetições de estrutura, nomes ou resoluções. Próxima parte pode explorar a despensa ou o gato. Qual você prefere? O gato e a costura. Luísa segura o gato morto pelos ombros pelados, como se fosse uma boneca de trapos. Seu peso é estranho, leve demais, como se já estivesse se desmanchando. Ela o deita sobre a mesa da cozinha e com a ponta da faca de pão,
Abre uma incisão no peito do animal. Não há sangue. Só um fio preto, grosso como uma raiz, que se enrosca em seus dedos e pulsa quando ela puxa. 3 horas. O relógio de parede engole os segundos com um tic-tac úmido. Ela lembra, então, da primeira promessa: nunca vou abrir a porta do porão à noite. Tinham 7 anos, ela e a coisa no mar, e brincavam de costurar sombras nas paredes. A agulha furou seu peito por acidente, ou não? O que entrou ali não era linha. Era um pedaço de ela mesma, enrolado como um casulo, esperando o momento de sair. O gato estremece. Uma costura se rompe em seu ventre, e Luísa sente a mesma dor, como se alguém lhe arrancasse as entranhas com dedos de algas. Ela pressiona a mão contra o próprio peito e sente algo se mexendo, rasgando a carne por dentro. Na despensa, as vozes das pessoas penduradas sussurram em uníssono: corte o fio. Mas Luísa sabe, o fio é ela. A coisa no mar não quer devorá-la. Quer nascer. Ela pega a tesoura de podar da gaveta. O gato abre os olhos, agora iguais aos dela, e Luísa entende: não é um espelho. É um aviso. Com um golpe seco, ela corta o fio no peito do animal. O mundo para. Silêncio. Então, algo sai de Luísa não pela boca, não pelo peito, mas pelos olhos. Novelos de fios pretos, encharcados de sal e memória, que se enroscam no chão como uma criança recém-nascida. A coisa no mar grita, um som que não é som, mas a dor de todas as promessas quebradas de uma vez. O gato respira. Luísa também. Na manhã seguinte, a cidade acorda com as pessoas desaparecidas de volta, esbranquiçadas com marcas de costura nos pulsos. Ninguém se lembra de nada, exceto Luísa, que encontra no bolso um botão de osso, o mesmo que usava aos 7 anos, e ao fechar a mão, sente algo se mexer de novo, bem no fundo. Ela sorri. Desta vez não vai esquecer as promessas. Desta vez ela é quem vai costurar.